Olá amigos, tudo bem? Meu nome é Alexandre Calé, sou advogado especializado na área imobiliária. Estou vindo aqui gravar um vídeo bem rápido para você que tem um problema aí com relação ao seu imóvel, tá? E eu estou falando de uso capião e eu estou falando também de imóveis que são comprados, construídos e são vários herdeiros, várias pessoas são donas do imóvel. Em um dado momento, um desses proprietários quer vender, quer dividir o imóvel, pegar a sua parte, né, ir embora, e os outros proprietários, irmãos, geralmente não querem dividir, né, o imóvel. Vou falar aqui bem rápido as situações, se você se identificar numa delas, talvez seja o seu caso, vem aqui uma dica rápida, uma explicação rápida, e eu me coloco à disposição também para resolver o seu problema. Vamos lá. Primeira situação, né? O imóvel ele foi adquirido há muitos anos atrás pelo pai, né? O pai construiu sua casa, construiu vários cômodos e nesses cômodos moram os filhos, né? Os filhos cresceram, né? Constituíram família. Alguns desses filhos que moram no mesmo imóvel é um imóvel, pensa assim, um terreno com uma casa que foi construindo várias moradias dentro dessa casa, vários cômodos, sobrados, né? Às vezes uma casa na frente, uma nos fundos. E os filhos foram morando, só que assim, é uma família grande, né? Então, um pai, sei lá, 4 filhos, né? Vamos pensar assim. E desses 4 filhos, apenas 2 ajudaram na construção da casa junto com o pai. Os outros 2 filhos seguiram a vida deles, né? Ficaram maior de idade, compraram outra casa, foram se morar. Qual que é o problema? Quando o pai morre, né? Faleceu o pai, a mãe, enfim. E aí um dos filhos que mora no imóvel continua morando, porque mora de graça, né? A casa foi comprada pelo pai e tal. E o filho ajudou na construção, etc. Qual que é o X da questão? Os outros filhos que saíram do imóvel, muitas vezes eles reivindicam a herança, né? Então eles falam, a casa era do pai, né? Então a gente quer vender a casa, eu quero a minha parte da casa. E o conflito surge justamente aí, porque os filhos que ficam, muitos deles alegam que ajudaram na construção, na manutenção da casa, no pagamento dos impostos e tal. E os filhos que saíram, eles só reclamam a parte da herança, eles até reconhecem que a construção, a obra foi feita por um dos irmãos, né? Mas eles querem a parte deles, né? Porque a situação, se é que vocês estão entendendo, claro que estão, né? Porque você está assistindo esse vídeo, mas a situação é essa, quem não contribuiu para casa só quer a parte da herança que é de direito e vai às vezes comprar alguma coisa, um carro, investir, e o outro que mora lá não quer vender porque é a casa dele. Como resolver esse conflito, hein, gente? Como é que vocês resolvem esse conflito? Então vamos lá, eu vou dar aqui algumas dicas, tá? Para resolver esse conflito. Primeira situação, lógico, a gente tem que analisar a situação do imóvel, né? Primeiro você tem que submeter um advogado porque ele tem que analisar a matrícula do imóvel, que é um documento que está no cartório de imóveis. A gente tem que ver quem é o proprietário do terreno, como foi feita essa compra. Por quê? Dependendo da situação, em 90% dos casos aqui do escritório é assim. Esse terreno que foi comprado há muitos anos atrás pelo pai, ou com a ajuda de alguns filhos, às vezes é contrato de gaveta, né? Ele comprou numa imobiliária, aqui em Guarulhos acontece muito isso. Então, na verdade, ele não comprou do verdadeiro proprietário, o dono da terra, sabe? O dono que está registrado lá no cartório de imóveis, aquele terreno, aquele lote. Às vezes não tem nem matrícula individualizada. Você vai no cartório, ele fala, o dono desse imóvel está aqui, é um lote do loteamento que foi aprovado, mas ele não... Entendeu? Se você está numa situação dessa, primeira coisa que você tem que fazer é regularizar a propriedade, tá? Então você tem que entrar com uma ação de uso capião. Mas, doutor Alexandre, eu posso entrar com uma ação de uso capião, mesmo meu pai tendo falecido? Pode, porque você vai somar o tempo de posse do seu pai com o seu tempo de posse no imóvel, tudo bem? Doutor Alexandre, mas eu não moro mais no imóvel, posso entrar com ação de uso capião? Pode, porque o fato de morar ou não no imóvel, para fins de uso capião, você tem que comprovar que você tem a posse, né? Você controla a propriedade, né? Ninguém invade lá, você está sempre cuidando da propriedade. Então, não necessariamente você precisa morar. Você pode fazer uso capião numa fazenda lá em Mato Grosso e não está lá em Mato Grosso, mas você está cuidando, né, da propriedade. Então, o primeiro passo é você regularizar a propriedade através de uma ação de uso capião. Prazos. Tem vários tipos de ações de uso capião, mas grosso modo 15 anos sem documento, se você não tem documento nenhum, 10 anos se você tem algum contratinho de gaveta, tá? Tem algumas usucapiões aí de 5 anos, dependendo da metragem do imóvel. Então, converse com o advogado para saber qual que vai ser o seu caso. Dá para fazer via cartório? Depende. Tem situações no cartório que dá, tem situações que tem que fazer na justiça. Tem que fazer perícia, tem que fazer laudo topográfico? Depende, tá bom?
Então, primeiro você tem que regularizar essa situação. E o segundo passo é, depois que você regulariza a propriedade, então você passa para o seu nome, para o nome, né? Você traz a propriedade, aí depois você vai fazer o segundo passo, que é uma ação de desconstituição, desfazimento desse condomínio. Então vamos lá, suponhamos que nessa transmissão da propriedade, o imóvel passou para você e para os seus irmãos, para todo mundo em iguais partes. Desculpa. Então vamos lá. Depois que o imóvel passa para você, para os seus irmãos, seu pai faleceu, nesse exemplo que eu estou dando, em iguais partes, sei lá, vocês são em 4, então você faz a usucapião, a ideia é essa, todo mundo fazer usucapião, juntos, os filhos, né, em regra, e aí a propriedade vai ficar 1/4 para cada um, vamos supor que seja assim. Então primeiro você vira dono, depois você entra com uma outra ação para desfazer esse condomínio. Então você vai chegar na justiça e vai falar, ó, eu sou esse irmão, e aí você vai tentar se compor aqui com seus irmãos. Às vezes dá certo, às vezes não dá. Mas essa ação de usucapião já resolveu a situação do domínio da terra. Agora você está discutindo quem é dono do que, quanto você tem de direito, etc. Geralmente é feita uma avaliação do imóvel, terreno e construção. E se houver divergência entre os 4 na hora de fazer a divisão do quem tem direito ao quê, esse daqui que está insatisfeito, exemplo, esse daqui quer vender e esses daqui não querem comprar. Nessa ação, o que a gente faz? Avalia o imóvel e esse daqui que quer vender, ele fala assim, vocês 3 vão pagar o que eu tenho direito? Então, eles têm um prazo, uma preferência para cobrir a oferta, pagar o que ele tem de direito. Se eles não pagam, o imóvel pode até ir para leilão, para um terceiro comprar e pagar 1/4 de cada um. Entendeu? É assim que funciona. Porque no judiciário, na lei, entende-se que você não é obrigado a permanecer em condomínio. Então, você não é obrigado a ficar na mesma situação a vida inteira. Esse daqui gosta de ficar nessa situação porque mora lá, não paga aluguel, né? Esse daqui não tá nem aí, esse daqui nem mora lá, mas não quer se envolver na briga dos irmãos, mas esse daqui quer a parte dele. Entendeu? Então, isso é uma solução, uma das possíveis soluções. Tem várias, tem que entender o caso de cada um. Tem mais uma situação que pode acontecer, que é fazer uma composição aí, né? Uma sugestão entre os irmãos, que um comprar parte do outro, né? Para lá na frente ficar a propriedade só com um ou com 2. Então, assim, dá para resolver tudo isso, fazer alguns contratos, né? Para amarrar essa situação, fazendo transmissões ali. Eu não estou falando de inventário, tá? E é bom frisar muito isso. Às vezes você vai no advogado para resolver uma situação dessa e o advogado te propõe um inventário. Tome cuidado, porque o inventário ele resolve a situação dos direitos, mas ele não resolve a situação do imóvel. Exemplo, o juiz no final do inventário ele vai fazer o formal de partilha e ele vai falar, ó, cada um tem direito a 1/4, mas o juiz não está regularizando o seu imóvel, ele só está dizendo quem tem direito ao quê. Só que no caso do inventário, você paga imposto, lembra? Você vai pagar um imposto chamado ITCMD, que é em torno de 4% do valor venal do imóvel, tá? Então, na ação de usucapião, você não paga imposto, porque você está discutindo propriedade. No inventário, você paga imposto, porque você está discutindo transmissão de propriedade. Então, tome cuidado, porque às vezes a solução não é um inventário. Às vezes a solução é o usucapião e uma ação de divisão de condomínio ou uma regularização, um contrato, um acordo entre os irmãos. Depois a gente fala de inventário se for o caso, tá? Mas essa é uma dica de ouro aí para vocês, legal? O escritório faz esse tipo de ação, quem tiver interesse estou à disposição, mas o vídeo aqui é bem elucidativo aí para vocês pensarem aí nas soluções para esses problemas, tá bom? Um forte abraço!